Esse foi um jogo eletrizante entre Corinthians e Santos, com muita intensidade e emoção. O destaque da partida foi, sem dúvidas, Yuri Alberto, que brilhou com 2 gols e foi fundamental para a vitória do Corinthians. O jovem atacante mostrou muita qualidade técnica e faro de gol, se destacando como uma das principais promessas do futebol brasileiro. A atuação do Corinthians foi muito consistente, principalmente na defesa, que soube neutralizar as investidas do Santos e garantir a vitória. Além disso, o time mostrou eficiência no ataque, criando boas chances e aproveitando as oportunidades para marcar os gols da vitória. Com essa importante vitória, o Corinthians não apenas complicou a situação do Santos no Campeonato Paulista, mas também se destacou nas 2 classificações do estadual. O time disparou na tabela de classificação e demonstrou que estava em boa forma para brigar pelo título. É importante ressaltar também a atuação de Neymar, que, apesar de ter sido ofuscado pelo brilho de Yuri Alberto, mostrou seu talento e qualidade em campo. O camisa 10 do Santos buscou o jogo o tempo todo e foi um dos destaques do time, mesmo na derrota. Todos os torcedores estavam lá para ver esse espetáculo do jogo. Com 2 jogadores clássicos, ambos com camisa 10 nas costas e por outro lado jogaram um 2 grande clube espanhol Barcelona, todo mundo estavam lá, 48,169 torcedores realmente. O recorde de público na Neoquímica Arena para um jogo do Corinthians mostrou a grandeza e a paixão da torcida pelo clube. E com a presença de craques como Neymar e Depay em campo, a expectativa para o clássico entre Corinthians e Santos era ainda maior. Ambos os jogadores já tinham tido passagens pelo Barcelona, um dos maiores clubes do mundo, o que acrescentou um ar de rivalidade e qualidade técnica ao duelo. Neymar, conhecido por sua habilidade, criatividade e capacidade de desequilibrar as partidas, mostrou mais uma vez porque era considerado um dos melhores jogadores do mundo. Mesmo com a derrota do Santos, sua atuação em campo foi de alto nível e ele conseguiu deixar sua marca e tentar guiar a equipe em busca da virada. Por outro lado, Depay, que também tinha uma história vitoriosa no futebol europeu, trouxe seu talento e experiência para o Corinthians, contribuiu muito nesse jogo e com sua equipe que buscaram um resultado positivo. A presença de jogadores com esse calibre enriqueceu ainda mais o espetáculo e fez com que os torcedores estivessem sempre ansiosos por grandes confrontos como esse. Sem dúvidas, o clássico entre Corinthians e Santos foi um daqueles jogos que ninguém queria perder, repleto de emoção, lances de qualidade e rivalidade saudável entre as 2 equipes. Que venham mais momentos como aquele no futebol brasileiro, envolvendo grandes jogadores e clubes de tradição. O desempenho do Corinthians no Paulistão tem sido realmente impressionante, mostrando a força e consistência da equipe ao longo da competição. Com a melhor campanha na classificação geral, o time conseguiu garantir sua vaga na próxima fase de forma sólida, somando 25 pontos e deixando claro que é um dos principais favoritos ao título. A torcida corintiana, sempre apaixonada e exigente, certamente está orgulhosa do desempenho de sua equipe até o momento. Por outro lado, o Santos tem enfrentado alguns desafios no campeonato, ocupando a 3ª colocação do grupo C e ficando 1 ponto atrás da Portuguesa. A equipe comandada por Fernando Diniz tem qualidade técnica e potencial para melhorar sua posição na tabela, mas terá que buscar uma maior regularidade e eficiência nas próximas partidas para alcançar seus objetivos na competição. Apesar das oscilações e dificuldades enfrentadas ao longo do Paulistão, é importante ressaltar que o futebol é uma modalidade imprevisível e cheia de reviravoltas. Uma sequência positiva de resultados pode mudar completamente o panorama de uma equipe na competição, e o Santos certamente continuará lutando e buscando evoluir para conquistar seus objetivos. O Paulistão sempre proporciona grandes emoções e surpresas, com times tradicionais do futebol brasileiro se enfrentando em duelos intensos e cheios de rivalidade. A competição, além de revelar novos talentos e proporcionar momentos inesquecíveis para os torcedores, também serve como um importante teste para as equipes se prepararem para os desafios futuros ao longo da temporada. Que o restante do Paulistão continue sendo marcado por partidas emocionantes, belos gols e a paixão dos torcedores que fazem do futebol brasileiro uma das maiores paixões nacionais. A cada rodada, novas histórias são escritas e a magia do esporte se renova, deixando os aficionados ansiosos por mais momentos de pura emoção e competitividade. O Corinthians vem se destacando nesta edição do Paulistão com uma campanha sólida e consistente, mantendo-se como líder na classificação geral do torneio.
Com a vaga já assegurada na próxima fase, a equipe tem mostrado um bom desempenho em campo, com um futebol bem organizado e eficiente. Os jogadores têm demonstrado uma grande dedicação e comprometimento, o que tem sido fundamental para os bons resultados obtidos até o momento. Por outro lado, o Santos enfrenta um momento delicado no campeonato, ocupando a terceira colocação no grupo C e precisando reagir para conseguir uma vaga na próxima fase. A equipe ainda tem chances de avançar, mas terá que melhorar seu desempenho e buscar resultados positivos nas próximas partidas. Com um ponto atrás da Portuguesa, o Santos terá que superar seus adversários e mostrar seu potencial para garantir sua classificação. A torcida santista certamente está na expectativa de uma reação da equipe e acredita no potencial dos jogadores para alcançar bons resultados. O Paulistão é uma competição bastante disputada e os times precisam se dedicar ao máximo para conquistar seus objetivos. A reta final da fase de grupos promete ser emocionante, com muitas reviravoltas e emoções para os torcedores. Que venham grandes jogos e que as melhores equipes avancem para as fases decisivas do torneio. Só de referir que o Neymar, com sua habilidade, foi o responsável por criar a primeira oportunidade de gol para o Santos. Mesmo com apenas 3 minutos de jogo, o craque mostrou sua capacidade de desequilibrar a defesa adversária e quase marcou um belo gol. A jogada teve início com uma pressão alta do Santos no campo de ataque, forçando o adversário a cometer um erro e perder a posse de bola. Com rapidez, Neymar recebeu o passe dentro da área e, mesmo cercado por marcadores, conseguiu finalizar em direção ao gol. Infelizmente, a bola saiu sem força e foi para fora, desperdiçando uma grande oportunidade de abrir o placar. Essa jogada demonstrou a importância do craque Neymar para a equipe do Santos. Sua capacidade de criar jogadas e finalizar com perigo era fundamental para o sucesso da equipe. Se conseguisse manter essa intensidade e eficiência ao longo da partida, o Santos teria boas chances de sair com a vitória. Além disso, a atuação de Neymar também poderia influenciar positivamente seus companheiros de equipe, inspirando-os a jogar em um nível mais elevado. Sua presença em campo era um fator motivacional para todos ao seu redor, tornando-o não apenas um grande jogador, mas também um líder dentro de campo. Portanto, ficava evidente que Neymar era a peça fundamental para o Santos e sua performance poderia fazer a diferença no resultado final da partida. A torcida santista certamente estava confiante de que seu craque iria brilhar e ajudar o time a conquistar a vitória. Era só aguardar e torcer para mais momentos de brilho e genialidade daquele talentoso jogador. O gol do Corinthians trouxe mais confiança para a equipe, que passou a controlar mais o jogo e criar oportunidades de ampliar o placar. Enquanto isso, o Santos tentava reagir, mas encontrava dificuldades para penetrar na defesa adversária. O Peixe teve uma boa chance de empatar com Marinho, que recebeu um ótimo passe de Jean Mota, mas acabou chutando para fora. O Corinthians, por sua vez, continuava perigoso nos contra-ataques e quase marcou o segundo gol em uma finalização de Vitinho, que parou na trave. O primeiro tempo foi dominado pelo Corinthians, que soube aproveitar as oportunidades e construir uma vantagem de 2-0 sobre o seu adversário. O lance do segundo gol foi especialmente belo, com Garro fazendo um lançamento preciso para Memphis, que soube trabalhar bem a bola e servir Yuri Alberto de maneira perfeita para o cabeceio certeiro. Essa vantagem da equipe paulista no placar reflete o bom desempenho que tiveram ao longo da primeira etapa, controlando o jogo e mostrando eficiência no ataque. Além disso, a defesa do Corinthians também se destacou, neutralizando as investidas do time adversário e garantindo a segurança necessária para manter a vantagem. No entanto, é importante ressaltar que o jogo ainda está aberto e a equipe adversária pode reagir na segunda etapa. O Corinthians precisará manter a concentração e o ritmo de jogo para segurar a vitória e garantir os 3 pontos. A primeira etapa foi muito positiva para o Corinthians, que apresentou um bom futebol e conseguiu construir uma vantagem no placar. Resta agora manter o desempenho na segunda etapa e confirmar a vitória. O segundo tempo foi totalmente dominado pelo Timão, que mostrou uma grande evolução em relação ao primeiro tempo. O trio ofensivo estava em sintonia, criando diversas oportunidades de gol. Memphis, em especial, teve uma chance incrível de ampliar o placar com um belo chute de fora da área, que foi bem defendido por Brazão. Enquanto isso, o Santos contava com Neymar como sua principal esperança de reação. No entanto, o camisa 10 enfrentou uma forte marcação por parte do Corinthians,
o que acabou dificultando sua atuação. Com isso, ele foi substituído por Soteldo aos 22 minutos do segundo tempo. Ficou claro que o Corinthians tinha encontrado seu ritmo no jogo e sabia controlar as ações em campo. Já o Santos, apesar de contar com um jogador de alto nível como Neymar, não conseguiu desempenhar um bom futebol coletivo e se viu em dificuldades diante do bom desempenho do timão. A partida continuava emocionante e prometia muitas reviravoltas até o apito final. Ambas as equipes tinham qualidade e potencial para buscar a vitória, por isso era interessante acompanhar como o jogo se desenrolava nos próximos minutos. Até se questionar era uma outra opção: será que o Timão conseguiria manter sua superioridade ou o Santos conseguiria reagir e virar o placar? O comportamento de Neymar ao ser substituído e vaiado pela torcida mostra muito sobre sua personalidade e mentalidade como jogador. Em vez de revidar as vaias com gestos ou palavras agressivas, ele escolheu responder de forma mais tranquila e até mesmo carinhosa, soprando um beijo para a torcida. Essa atitude demonstra que ele não se deixa abalar facilmente pela pressão ou pelas críticas e que está mais focado em manter sua postura e concentração no jogo. É importante lembrar que, apesar de ser um dos jogadores mais talentosos e celebrados do mundo, Neymar também é humano e está sujeito a cometer erros e ter noites menos inspiradas. É natural que os torcedores expressem sua insatisfação quando um jogador não está rendendo como esperado, mas é louvável ver que Neymar não se deixa bater por isso e mantém sua classe e compostura em situações adversas. Além disso, o gesto de soprar um beijo para a torcida pode ser interpretado como um sinal de que Neymar reconhece que nem sempre será o melhor em campo, mas que ainda assim valoriza e agradece o apoio dos fãs. Essa humildade e gratidão são características importantes em um jogador de alto nível como ele e mostram que, apesar de sua fama e sucesso, ele não perde a conexão com as pessoas que o apoiam e o acompanham em sua carreira. A atitude de Neymar ao ser vaiado e substituído durante o jogo contra o Corinthians reflete não só sua habilidade como jogador, mas também sua maturidade e resiliência diante de situações difíceis. Mesmo quando as coisas não saem como esperado, ele consegue manter a calma, a classe e o agradecimento aos seus fãs, o que só reforça sua grandeza como atleta e como pessoa. A derrota do Santos para o Corinthians foi um golpe duro para a equipe, que buscava uma reação no Brasileirão. Mesmo com o gol de Guilherme no final do jogo, não foi o suficiente para virar o placar e sair com a vitória. Ficou evidente que o time precisava melhorar em diversos aspectos, tanto técnico quanto tático, para conseguir resultados positivos. A jogada do gol de Guilherme foi muito bem trabalhada, com um cruzamento preciso de Escobar e um belo desvio de cabeça do atacante. Foi um momento de esperança para os torcedores santistas, que viram sua equipe lutando até o último minuto. Infelizmente, a falta de efetividade nas finalizações e a pouca consistência defensiva custaram caro para o Santos. Já o Corinthians, comandado por um excelente desempenho de sua defesa e um bom aproveitamento nas jogadas ofensivas, conquistou uma importante vitória e somou mais 3 pontos na tabela. A equipe se mostrou sólida e organizada em campo, soube controlar o jogo e aproveitar as oportunidades que surgiram. Agora, o Santos precisava reagir e corrigir os erros apresentados nessa partida. O campeonato era longo e ainda havia muito a ser disputado, mas era necessário que a equipe se reorganizasse e buscasse melhorar seu desempenho para alcançar seus objetivos. A torcida santista, mesmo diante da derrota, continuava apoiando o time e acreditando na capacidade de reação da equipe. O futebol reservava surpresas e reviravoltas, e nada estava perdido para o Santos. Era hora de reflexão, trabalho duro e determinação para buscar a recuperação e voltar a conquistar vitórias importantes. A confiança era fundamental, e com dedicação e empenho, o Santos poderia reverter aquela situação e voltar a brigar na parte de cima da tabela. Os próximos jogos do Corinthians e do Santos serão cruciais para ambos os clubes no Campeonato Paulista. O Corinthians, após uma fase de transição e reformulação, vem tentando se reerguer e conquistar bons resultados. A partida contra a Portuguesa será uma boa oportunidade para o time mostrar evolução e somar pontos importantes para se firmar na competição. Já o Santos, que tem mantido um bom desempenho e mostrado consistência, terá pela frente o Água Santa. Mesmo sendo considerado um time menor, não pode ser subestimado e o Santos terá que se manter focado e concentrado para garantir uma vitória e seguir na briga pelas primeiras colocações.
É interessante notar que, mesmo com histórias e momentos distintos, ambos os clubes têm seus desafios e metas a cumprir no Paulistão. O torneio é bastante disputado e ter bons resultados nesses jogos pode ser fundamental para a confiança e o desempenho ao longo da temporada. Assim, tanto o Corinthians quanto o Santos terão que entrar em campo determinados, buscando a vitória e com muita garra para alcançar seus objetivos. Será emocionante acompanhar esses confrontos e ver como os times se sairão nessas partidas decisivas. Que venham bons jogos e que os clubes possam mostrar o seu melhor futebol em campo. E continue apoiando o trabalho que fazemos. Sua participação é fundamental para que possamos continuar produzindo conteúdo de qualidade. Muito obrigado pelo apoio, inscrição, compartilhamento e pelo like. Vamos juntos motivar mais pessoas a assistir e participar do nosso canal. Contamos com você!